Fala galera, aqui é o João Pedro Barreto, trabalho com marketing para os Estados Unidos e hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre como trabalhar remoto para o exterior. Vou trazer aqui algumas dúvidas que são comuns quando esse tema é abordado, né? Como que tem que ser o seu inglês para trabalhar para fora? Será que realmente precisa ter um inglês muito avançado? Será que um básico já basta? Vamos conversar aqui também sobre o salário, né? Como que é ganhar em dólar, se você realmente tem um salário que os americanos têm na terra deles ou se o salário aqui do Brasil é diferente. Vamos conversar um pouco sobre esse tema e por último eu vou trazer aqui também um ponto extra que é como que a gente pode aplicar para essas vagas no exterior. Essa é a forma que eu vou trazer, é uma das maneiras de fazer isso, é a maneira que eu fiz e que funcionou para mim. É claro que existem diversas outras, mas eu vou trazer uma que realmente funcionou na prática para mim, para que vocês possam ter isso como exemplo e se vocês quiserem, claro, também poder começar a aplicar para vagas no exterior. Bora lá? Bom, a primeira pergunta que sempre aparece quando o assunto é trabalhar para o exterior é se você precisa realmente saber falar inglês. Bom, eu vou te falar que quando eu entrei para o meu primeiro time trabalhando para o exterior, eu trabalhava num time onde só tinha brasileiros. Então a gente tinha muitas meets, né, muitas reuniões internas só de brasileiros, onde a gente não precisava falar inglês. Significa que a gente não precisava falar inglês para trabalhar nessa empresa? Não, não significa. Porque mesmo que o time fosse formado apenas por brasileiro, o nosso time de tecnologia era apenas com brasileiros, a gente também tinha o resto da empresa inteira e você precisa saber se comunicar com eles. Eventualmente você vai sempre cair ali em algumas reuniões, onde você vai precisar reportar alguma coisa para um gerente, ou então conversar com o seu time de operações, conversar com o seu time de marketing, com o time de tecnologia. Esses times precisam se comunicar. Nem sempre todos vão falar a mesma língua que você, e por isso o inglês é fundamental. Agora, toda a questão é a seguinte, né? Qual que é o nível de inglês que você realmente precisa? Será que você precisa realmente ter um nível de inglês ali fluente, né? Avançadíssimo para conseguir se comunicar, expor suas ideias? Bom, a verdade é que no dia a dia você não precisa de um inglês super avançado para trabalhar para o exterior. Mas é realmente importante que você consiga expor as suas ideias. Então você vai cair em alguns momentos onde você vai ter uma reunião e você vai ser perguntado sobre o seu trabalho, vão perguntar para você quais vão ser os próximos passos que você vai realizar em relação a uma tarefa e você tem que saber responder em relação a isso, você vai ter que conseguir defender o seu ponto de vista. Então, vamos pensar comigo, você precisa realmente ser fluente para fazer isso? Não, você não precisa ser fluente, mas é importante que você tenha um inglês ali pelo menos intermediário, profissional, avançado, para conseguir defender realmente seu ponto de vista de uma melhor maneira possível. E essas pessoas que têm o inglês melhor, elas acabam se destacando por causa disso. Então, respondendo a dúvida de uma maneira mais pragmática, né? Precisa de saber inglês para trabalhar para os Estados Unidos? Precisa sim, você tem que saber inglês, tem que conseguir se comunicar. Precisa ser uma coisa avançada? Não, não precisa. Isso daí é realmente, você vê que mesmo dentro do time, tem diversos níveis de inglês para as diferentes pessoas. Cada um fala o seu inglês e todo mundo consegue se comunicar bem. É importante você conseguir defender o seu ponto de vista. Vamos para a segunda pergunta agora, que é em relação ao salário, né? Como que a gente faz para receber esse salário que vai vir em dólar? Será que é em dólar mesmo? Bom, sim, o salário que você recebe é em dólar, isso é um ponto muito positivo. É o que a gente busca quando trabalha para o exterior. Agora, um ponto negativo que você tem que ter consciência, na verdade é uma questão mais de alinhamento da expectativa, é que esse salário que você vai receber, ele não é o mesmo salário que um estadunidense, por exemplo, receberia para fazer essa mesma função. Eles têm uma média salarial do mercado lá que é muito mais elevada, e se você for tentar comparar o seu salário com o salário deles, é claro que não vai ser a mesma coisa. Então a gente tem um salário que é bom para a média nacional do nosso país é um pouco baixo o salário, né? A gente sabe disso. Mas se você for comparar com os salários que eles recebem lá, é um pouco mais baixo sim. Então você tem que pensar, para uma empresa, né? Qual que é a vantagem dela estar contratando um brasileiro, ou então alguém da Turquia, ou então das Filipinas, para realizar um serviço? A vantagem deles é que eles conseguem pagar um salário um pouco mais baixo. E assim, eles reduzem o custo da empresa. Para a gente continua sendo um salário bom, um salário que é realmente competitivo com o nosso mercado. Agora não vai ser aqueles salários de 8 mil dólares, 9 mil dólares, 10 mil dólares. Com esses salários contratariam provavelmente alguém que já está lá nos Estados Unidos e que tem um inglês realmente nativo, né? Então por causa disso tem essa diferença salarial. É muito difícil de conseguir esses salários tão altos trabalhando para o Brasil, a não ser alguns casos mais específicos, né? Mas assim, como média de mercado, esses são salários um pouco mais difíceis de você conquistar. Apesar de que os salários de entrada são, como eu disse, muito competitivos ainda assim para o Brasil. Afinal de contas, se eles pagarem para você $1.000, já são R$5.000. Se pagarem $2.000, o que ainda é pouco para eles, né? Um salário de um americano não vai ser nunca $2.000 por mês. Para eles, né? Para viver nos Estados Unidos, esse é um salário que é baixo. Mas para a gente aqui já seria mais de R$10.000. Então, assim,
tem realmente esse jogo aí que você precisa de alinhar as expectativas. Vai ser um salário muito bacana, só que comparado com sua média de mercado, não espere um salário de $10 mil. Pelo menos não logo no seu primeiro emprego. E aqui vocês sabem que eu falo realmente a verdade, não sou nenhum guru de internet novamente falando sobre isso, né? Bom, e a última pergunta é como que a gente pode conseguir esses empregos, né? Beleza, João, já entendi, não precisa de um inglês tão bom, o salário vai ser um salário bacana, não vai ser o melhor dos mundos, mas vai ser um salário bem legal e competitivo aqui com o mercado nacional. Agora, como que eu consigo essas vagas? Essa é uma pergunta que merecia um vídeo separado só para ir por algumas opções de como conseguir essas vagas. Agora, eu acho que o que mais importante, ao invés de eu simplesmente citar aqui diversas plataformas que você pode entrar e utilizar, eu vou te contar como é que foi o meu caso, como que eu faria para pesquisar uma vaga hoje com os conhecimentos que eu tenho. Hoje eu já trabalhei também, já tive a oportunidade de trabalhar com recrutamento para essa empresa que eu trabalho. Então, a gente é uma empresa que está sediada nos Estados Unidos e eles precisavam de contratar mais um brasileiro. A gente montou uma vaga no LinkedIn e eu fiz aquele processo de screening, né, que a gente chama de realmente passar por todos os candidatos, selecionar, fazer as entrevistas e eventualmente contratar alguém. Então eu vou te mostrar um pouco de como que, se eu estivesse buscando um emprego agora, como que eu faria. E a mesma coisa foi o que eu fiz quando eu comecei nesse trabalho que eu tô hoje. Vamos dar uma olhada aqui na tela para ver a prática, né, como é que funciona. A primeira coisa é que realmente o LinkedIn ainda é uma das principais ferramentas para quem quer buscar vaga. Existem outras? Sim, existem. A minha experiência funcionou muito bem. O LinkedIn. Você vai vir aqui e pesquisar o nome da vaga que você quer. Lembra sempre de colocar o nome da vaga em inglês. É claro que eles vão estar escrito aqui, né, a vaga, quem criou a vaga de trabalho colocou isso daqui em inglês. Você filtra aqui pela opção de trabalhos, né? Tem várias opções, né? De post, de empresas, produtos. Escolhe sempre aqui trabalhos. E aí aqui agora tem um ponto importante. Qual que vai ser o país que você vai colocar para essas vagas aparecerem? Isso daqui que eu vou falar para vocês não é uma regra, tá? Mas é o que funcionou para mim. É assim que eu faria hoje se eu fosse buscar um emprego. Então a primeira coisa é colocar aqui Brasil. Por quê? Quem está nos Estados Unidos criando uma vaga lá, ele já sabe que ele quer contratar alguém do Brasil. Se você procurar por vagas nos Estados Unidos, vão aparecer algumas vagas que dependem de você ter um visto de trabalho para poder trabalhar para aquela vaga. Mesmo sendo remoto, né, essa pergunta sempre aparece nos processos seletivos. Pela minha experiência, se você colocar aqui Brasil, você consegue realmente encontrar vagas que foram feitas para brasileiros trabalharem, né? Então, assim, é uma facilidade a mais. Então, coloca aqui Brasil, o nome da sua posição você você coloca em inglês. Outra coisa muito importante é o date posted. Quando que essa vaga foi postada? Se eu estivesse buscando por vagas ativamente, o que eu faria era colocar as últimas 24 horas. Essas vagas, elas enchem muito rápido. Olha essa aqui, por exemplo, foi postada 2 semanas atrás, já tá aqui, over 100 people clicked apply. Então, realmente, mais de 100 pessoas aplicaram para essa vaga. O que você quer são vagas novas, onde você vai ficar ali nas primeiras vagas para ter mais chance do seu perfil ser realmente notado. Então, filtra por últimas 24 horas. Já reduzimos aqui para apenas 27 vagas. Aqui 26, na verdade, resultados. Sabendo disso, qual que é o próximo passo? A gente quer uma vaga que seja remota. Então, você pode utilizar esse filtro aqui e escolher remoto. Vai aparecer apenas 8. Ah, mas João, esse aqui são apenas 8 vagas, eu queria aplicar para várias. Sim, o que você vai fazer? Você vai utilizar desses filtros que eu coloquei aqui e vai fazer isso todo dia. Todo santo dia que você estiver buscando por vaga, você vem por aqui, faz esse filtro e aplica para todas as vagas disponíveis. Então, geralmente você consegue mais do que 8 aqui, geralmente você consegue 20, 30, 50 vagas. Pega essas 50, vê as que alinham com o seu perfil. Não precisa alinhar perfeitamente, mas vê as que estão pelo menos alinhadas com o que você está buscando e vai aplicando uma por uma atrás da outra. Essa é a melhor maneira de você conseguir um resultado. Lembra que se você está num processo de buscar vagas, né, se você está realmente ativamente buscando um trabalho novo, é normal que você aplique para 100, 200, 300, 400, 500 vagas, consiga geralmente aí, 2, 3, 4, 5 entrevistas e no final das contas você vai conseguir uma ou duas ofertas. Esse é o processo normal, não adianta ficar muito chateado. Se você não aplicou nem para 100 vagas ainda e está reclamando que não obteve nenhuma resposta, bom, sinto muito, você aplicou pouco, você precisa aplicar mais para ter realmente mais chance de ser contratado. Então esse é o processo, coloque esses filtros aqui e saia aplicando uma por uma. Uma coisa interessante é que você não precisa aplicar apenas para vagas que o seu perfil efetivamente se qualifique 100%. Quando eu fui aplicar para minha primeira posição, eu apliquei para uma posição onde era de desenvolvedor de software e naquela época estava pedindo na vaga mais de 2 anos de experiência. Eu não tinha 2 anos de experiência, mas realmente ainda assim apliquei e acabou que fiz a entrevista e fui contratado por uma outra posição. Então,
uma vez que você conseguiu sua entrevista, às vezes você tem a oportunidade de ser chamado para alguma outra posição similar dentro da empresa, né? Que eles vejam que o seu perfil se alinhe melhor. Então, assim, não fique muito preso a essas questões que estão aqui do lado, né? Eles vão colocar sempre aqui o que eles precisam de você. Então, 3 anos de experiência, experiência executando campanhas ABM e segmentação de contas. Enfim, você não precisa de realmente ter todas essas experiências para aplicar para essas vagas. Beleza? Bom, galera, então é isso. Aqui foram 3 perguntas que eu recebo comumente sobre trabalhar remoto, trabalhar para o exterior. Se você tem mais alguma pergunta, não deixa de colocar aqui embaixo. Eventualmente eu posso fazer um vídeo explicando cada dúvida que vocês tiverem. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo.